Nesse vídeo eu vou te contar os erros e os acertos do meu primeiro e-book. Um produto que eu lancei lá em setembro de 2022 e que não foi um fracasso de maneira nenhuma, mas também me ensinou muitas coisas que eu fiz errado. Então se você pensa em criar um produto digital algum dia, assiste esse vídeo que ele pode te poupar muito tempo, dinheiro e frustração. Antes de mais nada, caso você não me conheça, oi, eu sou a Alissa e aqui no Blogueira Inteligente eu ensino sobre como ter resultados no digital sem precisar aparecer. Então a gente fala muito de blogs, e-books, produtos digitais e outras estratégias desse tipo. Então se esse assunto te interessa, aproveita e se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que os vídeos vão te ajudar. Antes de eu te contar aí os erros e os acertos do meu primeiro e-book, deixa eu te dar algum contexto e falar um pouquinho sobre esse e-book para você entender, né, por que eu tive esses erros e acertos. O e-book, ele se chamava Manual do Blog Descomplicado e ele foi lançado em setembro de 2022, que era uma época pré-chat GPT. Então eu escrevi ele inteiro à mão no Google Docs, palavra por palavra. Todo dia eu acordava, tomava café e passava minha manhã escrevendo. Demorou, mas saiu. Ele era um guia completo sobre criação de blogs, passando por escolha do nicho, plataforma, hospedagem, criação do blog, criação de conteúdo, SEO, monetização, super mega completo. Tanto é que no final ele ficou com mais ou menos 250 páginas, cheios de prints e explicações passo a passo. O visual foi todo feito no InDesign. Na época, trabalhar o design de um e-book tão grande no Canva não era algo muito prático. E honestamente, até hoje eu não gosto de usar o Canva para e-book, mas isso é assunto para um outro vídeo. E o preço do e-book era de R$ 97,00, com uma ancoragem de 199 por R$ 97,00. Eu também entregava 3 bônus e conteúdo em vídeo para as partes mais técnicas, como, né, o passo a passo ali de como realmente criar o blog. Se você quiser dar uma olhada aí na página de vendas, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque na verdade esse e-book ele ainda está à venda, eu só não divulgo mais ele, porque no momento eu tenho um único produto que eu realmente trabalho, que é a Academia de Blogs. Agora que você já entendeu qual era o e-book, o conteúdo e o preço, vamos começar aí pelos acertos que eu tive com esse produto. O primeiro acerto foi criar um produto pensado para iniciantes, e esse foi um acerto enorme. O e-book era realmente pensado para quem estava começando do zero, nada de linguagem complicada, não assumia que a pessoa já sabia alguma coisa. Eu chegava a explicar nas primeiras páginas o que era um blog, como que conteúdo em texto funcionava, era esse nível de iniciante. E isso fez com que as pessoas conseguissem acompanhar o e-book mesmo sem nunca terem criado um blog e sem terem nenhuma experiência no digital ou com criação de sites. Hoje eu vejo que esse foco em iniciantes foi essencial, foi o que ajudou a vender muito e é algo que eu levo até hoje aqui no Blogueira Inteligente. Eu tenho pouquíssimos vídeos avançados, o meu conteúdo é realmente para ajudar quem está iniciando aí no digital. Segundo acerto foi ter aquecido a minha audiência antes de vender. Eu não acordei um dia e falei, vou vender um e-book, assim, do nada, um e-book sobre qualquer coisa que eu não tinha nenhuma base, sabe? Eu já tinha conteúdo sobre o assunto, o canal já tinha mais de 1 ano e eu já tinha uma audiência pequena, não devia nem ter 10 mil inscritos no canal, então tinha uma audiência que era pequena, que me acompanhava e que confiava aí no meu trabalho. Então eu divulguei a criação do e-book, fiz o lançamento sem usar qualquer tráfego pago. Toda a divulgação foi feita através aqui do YouTube, da minha lista de e-mails e do meu grupo do Telegram. Não teve nada desse lançamento de 7 dias, live, etc. Não teve nada disso, basicamente. Acho que teve uma live aqui no YouTube, mas era falando sobre blogs, aí eu falei sobre o e-book, não era live de lançamento nem nada. Eu não queria fazer um lançamento gigante e cansativo, porque isso não combina com o que eu quero pra minha vida. E assim, beleza, funcionou, porque o e-book ele vendeu bem no lançamento, e quem já me conhecia tava elogiando, falando, nossa, realmente tá muito bom, incrível, e eu tive muito poucos pedidos de reembolso. Então, um acerto foi a confiança que esse produto passou, que é algo que não depende só do conteúdo do próprio e-book, mas também de toda a estratégia de construção de confiança e autoridade que eu fiz antes, lançando todos os vídeos possíveis aqui no YouTube sobre o assunto blogs. E eu não tô falando que essa é a única forma de vender e-books, tem muita gente que trabalha apenas vendendo com tráfego pago, sem criar nenhum conteúdo, mas essa estratégia foi algo que funcionou pra mim no meu primeiro aí produto digital. Terceiro acerto pra mim, que até hoje eu fico apaixonada, é o Visual Premium, mesmo sendo o meu primeiro produto, eu quis fazer algo bonito. O e-book tinha um visual bem profissional, não era um negócio simples, PDF jogado ali no Canva usando um template básico. Foi tudo diagramado lá no InDesign, de identidade visual e hierarquia de informação, era um negócio lindo, maravilhoso. Isso aumentou muito o valor percebido do produto e até hoje eu considero isso um negócio maravilhoso. As pessoas sentem, né, quando o produto foi feito com cuidado e com capricho. E eu acredito muito nisso, over deliver, entrega mais do que a pessoa tá esperando, e pra mim a parte do visual entrou muito nessa parte de over delivery, de me entrega a mais do que esperado. E o quarto acerto pra mim também foi vídeos acompanhando as partes técnicas. Esse foi um ponto muito positivo, porque eu percebi que só texto, principalmente para a parte técnica, né, como criar o blog, como personalizar, clica ali, etc., podia travar o aluno.
muita gente me conhecia do YouTube, não do blog, né, não do texto. Então, essas pessoas, elas estavam acostumadas a mais assistir do que ler os meus tutoriais. Então, eu incluí vídeos explicando essas etapas mais técnicas. Ainda tinha lá no e-book passo a passo, tela por tela, como fazer, clica aqui, clica lá, mas se o aluno preferisse, também tinha o vídeo para acompanhar. Isso facilitou muito a aplicação prática do conteúdo e, inclusive, abriu o caminho para algo que veio depois, que provavelmente foi o maior acerto que eu tive com esse e-book, apesar de ter sido algo que só surgiu anos depois, que foi que o e-book virou a base do meu produto atual, que é a Academia de Blogs. Então, mesmo sem eu perceber na época, todo o conteúdo do e-book virou, né, agora as aulas da Academia de Blogs. Nada foi desperdiçado, não foi a parede de vender, todo o meu esforço acabou. Segui exatamente a mesma ordem, dei as mesmas explicações. Talvez elas sejam um pouquinho mais completas, né, mais detalhadas na Academia de Blogs, porque com vídeo a gente tem mais liberdade, né, de falar mais e tal. Mas, no geral, eu reaproveitei todo esse conteúdo. Então, mesmo que o e-book não tenha performado como eu imaginava, né, como produto de venda direta, ele virou toda essa base de um produto muito maior e muito mais escalável. Então, obrigada aí, Alissa, de 2022, que criou todo aquele conteúdo que depois foi reaproveitado, porque aí realmente eu só tive que trabalhar nas aulas novas com tópicos que não tinham sido abordados no e-book. Então esse e-book agilizou muito a criação da minha comunidade. Então agora que eu já te expliquei que deu certo, que eu achei beleza, isso aqui funcionou, realmente foi legal, vamos para os erros do meu primeiro e-book, que eu olho agora e fico, gente do céu. E o primeiro erro é muito simples, é não ter uma transformação clara. E esse é o maior erro de todos, por isso que já tá aqui em primeiro. O e-book, ele ensinava tudo sobre blogs. Como criar, como crescer, como monetizar, como SEO, nicho, como criar, tudo que você podia pensar. E o problema é que ele não tinha uma transformação clara, tipo, você começa aqui e termina exatamente aqui. A pessoa aprendia muito, mas não tinha um caminho único e definido. Que era uma coisa que eu lutei bastante, porque assim, não tem um caminho único definido, porque o blog pode ser sobre qualquer nicho, pode usar qualquer tema, pode ter uma quantidade X de conteúdo, pode trabalhar com diferentes formas de monetização. É algo muito personalizável e tem várias possibilidades. Então, eu não conseguia pensar como é que eu podia criar um e-book que falasse, você vai fazer X, Y e Z, seguir esse caminho específico e aqui no final você vai ter como resultado A, B e C. Eu não criei um e-book com esse tipo de promessa porque a pessoa podia escolher só B, ou só C, ou A e B, sabe? Não era obrigatório fazer tudo. E além de tudo, eu não queria prometer que o resultado final seria algo financeiro, tipo ganhar X reais em tanto tempo, porque eu não tinha como prometer que isso ia funcionar. Às vezes, esses blogs demoram meses ou anos para ter resultados. E que tipo de promessa ia ser? Aprenda como talvez ganhar dinheiro com seu blog em talvez um ano ou menos, né? Então, assim, eu não tinha uma transformação definida, uma promessa específica definida. Isso é um grande problema. Hoje, depois de entender isso bem melhor, eu já tenho um prompt do ChatGPT que eu uso para fazer brainstorming de ideias para e-books e que me ajuda a pensar em transformações simples que vão do A ao B. Assim, eu não crio um e-book muito amplo de novo, sem, né, começo e fim. Se você quiser ter acesso a esse prompt, basta clicar no link que tá aqui na descrição que eu envio o prompt diretamente para o seu e-mail. Agora, essa falta de transformação, ela causou ainda um segundo problema, que era que eu tentei ensinar tudo que eu considerava que a pessoa tinha que aprender, e aí o que aconteceu? Foi muito conteúdo. O e-book tinha 250 páginas com muitos prints, muitos detalhes. E na época que eu tava criando, isso parecia um super diferencial. Olha como é completo, olha como você vai aprender tudo. Só que hoje eu vejo que isso mais atrapalhou do que ajudou. Né? Conteúdo demais gera aquela sensação, muita coisa, como é que eu vou começar? Nunca vou conseguir terminar. Porque, na verdade, nem tinha um término, né? Como eu falei, não tinha uma transformação. Que a pessoa começava lá, tô no A e no final do e-book eu vou chegar no B. Então, é possível que o comprador pensasse, nossa, eu tenho que ler isso tudo, para no final eu tenho que continuar aplicando tudo que eu aprendi de novo, na esperança de que em algum momento eu vou ter resultado, eu vou ganhar algum dinheiro. Às vezes eu fico até pensando, como é que eu consegui vender esse e-book? As pessoas tinham que ter muita confiança em mim, porque eu olho agora e eu fico pensando, tipo, meu Deus, ok, o conteúdo é excelente, mas o convencimento, a promessa, a ideia geral do e-book, a concepção dele e, consequentemente, o tamanho dele, foram erros muito grandes. E aí, não o bastante, esses erros ainda criaram um outro erro que me prejudicava mais do que tudo. Que o preço era incompatível com o conteúdo que eu entregava. Você lembra que eu te falei, eu escrevi tudo à mão, design premium, tinha bônus, tinha vídeo. E aí, eu, na verdade, tinha um preço incompatível com o conteúdo que eu entregava. Porque não fazia sentido para aquele nível de conteúdo ser R$97. Beleza, R$97 fazia sentido para um e-book. Na minha opinião, esse é um valor excelente para um e-book muito bom. Só que a quantidade de conteúdo que eu entreguei, esse ensinar tudo que a pessoa tem que saber, teria sido muito melhor como curso, né, onde é esperado que seja algo bem completo e onde a gente pode cobrar um preço condizente com a quantidade, né, de ensinamentos de informação. E eu sabia que estava muito barato, R$97, só que eu não tinha coragem de subir o preço. Além disso, não só porque era o meu primeiro produto, né, e eu tinha medo ainda de cobrar as pessoas, mas também porque é um e-book, é um formato que não funciona bem com preços muito mais altos. Hoje eu vejo que é mais interessante lançar e-books bem menores, com uma transformação clara e rápida,
por um preço bem mais baixo, e aí depois eu posso tentar vender um produto mais caro, ou nem preciso fazer isso, eu posso só tentar escalar a venda desse e-book, porque ele sendo menor e mais barato, ele vende muito mais fácil usando o tráfego pago. Porque é lógico, né? Outro erro daí que tudo isso causou foi o quê? Eu criei um produto que era horrível para tráfego pago, porque não tinha uma transformação clara. Então o e-book ele não convertia bem. Quem comprava realmente o e-book, quem comprou eram pessoas que já me conheciam, já confiavam, já acompanhavam o meu conteúdo. Para um público frio, gente que não conhecia, que caía lá na página, a promessa, além de não ser boa, ela era ampla demais. Então eles não conseguiam entender o que eles iam ganhar com esse e-book. Parecia ser muito trabalho, muito conteúdo, não era prático. Então eu tentei muitas vezes, muitos anúncios, Google Ads, Facebook Ads, mas eu não consegui fazer uma venda com tráfego pago. E hoje, né, é maravilhoso, quando a gente já tá anos depois, né, já aprendeu melhor. Hoje eu fico olhando assim, é lógico que tu não vendeu nada, né? O que tu achou que ia acontecer? Enfim, mas na época eu realmente não conseguia ver o problema, eu ficava lá, por que eu não estou vendendo? Simplesmente porque promessa muito ampla, não tinha transformação, muito conteúdo, e sabe Deus, né, se eu estava entregando alguma coisa boa se a pessoa não me conhecia, então era um risco muito maior. Enfim, e um último erro antes da gente passar para a parte que eu vou te explicar o que eu faria diferente hoje, né, se eu fosse lançar um e-book agora. Eu criei um upsell, que é basicamente um produto que a pessoa pode adicionar na compra quando ela tá no carrinho, por um valor bem mais baixo. Eu acho que ele era R$29 ou R$39, não lembro exatamente. E assim, ele foi um upsell bom, mas mal interpretado. O conteúdo era muito bom, eram templates para posts. Ou seja, uma estrutura que a pessoa ia preenchendo com o conteúdo do post dela. Então tinha template para post de lista, para post de review de produto, para post de dicas. E por um lado foi um acerto, realmente as pessoas adicionaram no carrinho porque resolveu uma dor real, né? Várias pessoas pensavam, mas eu não sei criar post de blog, eu sou ruim de escrever. Então esse upsell vendeu bem. Só que por outro lado, várias pessoas compraram achando que era template para o blog em si, tipo, para a aparência do site. Então o erro não foi no upsell em si, porque eu achei que ele foi um bom produto, vendeu bem. O erro foi a comunicação. Eu devia ter dado outro nome para não causar essa confusão. Então o que eu faria diferente hoje? Tá pensando em todos esses erros, nos acertos também, mas em todos esses erros. Se eu fosse criar um e-book hoje, eu faria assim. Eu escolheria uma única transformação clara, reduziria drasticamente o volume de conteúdo, cobraria mais barato e pensaria no produto já desde o início para o tráfego pago, para algo que eu conseguisse escalar. E acima de tudo, eu não tentaria ensinar tudo de uma vez. Um exemplo de e-book que eu poderia fazer seria como fazer sua primeira venda no YouTube mesmo tendo poucos inscritos. É uma transformação clara, a pessoa começa sem nenhuma venda e termina com uma venda, né? O e-book é sobre a primeira venda. Eu não ia estar ensinando tudo sobre o YouTube, eu ia estar ensinando algo super específico, fazer uma venda no YouTube. E seria algo ali de 30, 40 páginas, custando R$29. Inclusive, se esse e-book te interessou, ele vai ser lançado no dia 26 desse mês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal ou na lista de e-mails ou entrar no nosso grupo do Telegram para ser avisado. O link do grupo tá aqui na descrição. No final, o e-book ele não foi um fracasso. Eu fiz mais de 350 vendas. Então eu não posso dizer, nossa, meu produto foi horrível, meu primeiro produto. Meu primeiro produto fez 350 vendas, gente. Isso é incrível. Só que ele podia sim ter ido bem melhor. E aí, se você gostou desse vídeo e pensou, eu acho que eu poderia aí criar um produto digital também, mas eu não sei se eu quero criar um e-book, eu não gosto muito de escrever, não tem problema. Basta assistir o vídeo que tá aparecendo aqui na tela, onde eu te mostro 7 produtos digitais que você pode criar sem precisar ter uma audiência e sem precisar aparecer.